A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de domingo, dia 14 do mês de abril do ano de 2024, uma manhã com um solzinho meio tímido, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, o que tem reservado para nós. Enfim, amados, às vezes o futuro nos dá medo, né? O que irá acontecer, né? A expectativa do que irá acontecer. Mas existem outros tipos de medos também, né? Quando eu era criança, eu tinha muito medo de andar no escuro, andar à noite. E aí, às vezes eu andava e ficava com medo de olhar para trás para ver, com medo do que eu iria ver, ou achando que tinha algo seguindo, sei lá, alguma coisa assim. E às vezes aquilo fazia eu ouvir barulhos, e quando eu olhava para trás eu não via nada. E aí às vezes eu decidia não olhar para trás. Eu tomava essa decisão, não vou olhar para trás não. E aí aquilo me dava mais medo ainda. E o tempo passou, esses medos foram superados, enfim. E hoje eu paro para pensar sobre essas questões. Muita gente fala sobre apagar o passado, muita gente fala em que a gente tem que olhar só para frente, quem olha para trás, tem até uma música que fala quem olha para trás bate a cara no muro, né? E eu penso que não, eu não posso apagar o passado. Apagar o passado significa despersonalizar-se, significa dizer que toda a história que me ajudou a construir quem eu sou, de nada valeu. Todos os aprendizados, por mais difíceis que tenham sido as situações, mas aos quais eu cheguei, não precisam ser levados em consideração. Eu penso que não. Eu penso que eu posso olhar para trás e ver coisas, dores muito fortes, mas aprender com isso. Aprender, eu fui exposto às minhas fragilidades naquele momento. Eu percebi que eu não era tão forte como eu imaginei. Ou, às vezes, não olhar para trás pode me diminuir. Por quê? Porque se eu não olho para trás, eu posso ter medo do que eu vá ver, do que eu vá enxergar. E aí, que tipo de pessoa sou eu? Sendo alguém que caminha e vai levando o medo para frente. Então nós somos, às vezes em momentos da vida, você pode ter algumas patologias ou algumas situações que fazem com que a gente não tenha uma boa memória, né? Existem vários motivos de se perder, não conseguir se lembrar, né? E pessoas sofrem muito com isso. Enfim, amados, quando eu busco na Bíblia entender essa questão e ver o que a Bíblia fala sobre o medo, né? O medo de olhar para trás, o medo, enfim, das lembranças. Eu encontro alguns textos e quando eu olho em Isaías 41:10, um texto até que eu usei ontem, por tão rico que ele seja, né? Ele é bastante rico. O profeta Isaías, né? Deus falando através dele diz assim: por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a destra ou com a mão, né, da minha justiça. Ou seja, se eu virar para trás e olhar, Deus vai estar comigo. Se eu caminhar para frente, Ele estará comigo. Então aqueles momentos que se tornaram passado, que se tornarão passado, eles são a certeza de que o Senhor esteve comigo, caminhou comigo, lado a lado. Em alguns momentos, eu devo ter tomado alguma decisão errada. E Ele estava ali comigo, me protegendo,
mesmo diante das consequências, dos erros, seja lá do que for, das más interpretações. O fato é, amados, que nós somos o resultado ou a soma de tudo aquilo que foi feito conosco, através de nós e por nós mesmos. Não dá para dissociar tudo isso. Agora, eu posso sim me aperfeiçoar naquele que desejou, que decidiu me amar primeiro. Eu posso aprender com o passado. Eu posso olhar para trás e dizer isso eu não faço mais. Ou não permitir que isso que fizeram comigo não aconteça novamente. E eu tenho certeza que o Senhor estará conosco. Aliás, Ele nunca deixou de estar. E que o dia de hoje seja um olhar para dentro e ver o que no passado ainda é tão representativo, ainda causa dores nos dias de hoje. E olhar para fora e ver um mundo todo de expectativas, de coisas muito boas ainda a serem realizadas. E identificar nesse meio de tantas pessoas, de tantas ações, de tantos possíveis acontecimentos, pessoas que podem me ajudar a interpretar melhor e ressignificar esse passado ou esses acontecimentos que ainda nos dias de hoje me causam sofrimento. Obrigado, Deus Santo, porque o Senhor coloca pessoas no nosso caminho para nos tornar mais fácil a caminhada. Obrigado porque o Senhor permite, Deus, que cada um de nós tenha a oportunidade de conhecê-lo e aprofundar esse conhecimento. Te louvamos e te bendizemos por tudo, por tão grande amor. Nos fortalece, Deus, para que sejamos fortes ao longo dessa caminhada, que se chama vida. Esse é o nosso pedido, nossa oração neste dia de hoje, que é de súplica, mas ao mesmo tempo de agradecimento. Sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos em frente.